Fala galera, ó, Ed Braga aqui mais uma vez. E dessa vez, galera, a gente veio com um projetinho novo. Ed, que projetinho novo é esse? Cara, é o seguinte, a gente já rodou o edital de ponta a ponta resolvendo questões, né? Separando bloco de questões e resolvendo. Aí o que aconteceu? A gente chegou no final, acabou-se. E aí, agora a gente vai resolver alguns simulados, que nem eu tinha falado no vídeo anterior, né? Que a gente ia resolver simulado de projetos diferentes, né? E cursinhos diferentes. Para a gente ver o que cada cursinho, cada projeto está cobrando, para a gente não deixar passar nada batido, né? A intenção é pegar o edital não só de ponta a ponta como a gente pegou, mas também, né, não deixar nenhuma ponta aí para ser a parada em relação aos assuntos que estão sendo cobrados. Porque, querendo ou não, é muito tópico e dentro de cada tópico é muito assunto, né, para ser cobrado. E aí, cara, não dá para pegar tudo, mas a gente vai tentar pegar o máximo que pode, né? Então hoje eu trouxe dois simulados aqui. A gente vai resolver todo? Não, cara. A gente não tem como resolver português, matemática, informática, história, geografia e o específico. Por que não? Porque eu fiz o teste, galera. E é o seguinte, quando eu fui resolver, quando eu terminei de resolver português e terminei de resolver matemática, já tinha quase 2 horas de aula. É isso mesmo. Amigo, na matemática gasta muito, muito tempo para você resolver. Ed, mas não é para demorar isso tudo. Galera, é o seguinte, se você vai resolver uma questão e você lê as alternativas, marca a correta, vê por que a correta tá correta ou tá errada, enfim, e vai pro próximo, é rápido. Mas fazer o trabalho que a gente faz, que é destrinchar cada alternativa, né? A gente não só vê a que tá certa, mas também as que estão erradas e o motivo pelo qual cada uma tá errada. Isso dá muito trabalho, demanda muito tempo. E é assim que se estuda por questões, tá? É assim que você faz o estudo reverso. Estudar por questões não é só resolver questões, é você saber como resolver a questão e poder extrair de cada questão o máximo de conteúdo que você pode. E como é que você faz isso? É achando só a correta? Não. É achando a correta também descobrindo o porquê que as demais estão erradas. E é o que a gente tem feito em todos os vídeos e é o que a gente vai continuar fazendo. E por isso demanda bastante tempo. Por isso que a gente consegue trabalhar 30, 20 questões aqui num bloco e quando pensa que não já foi 40, 50, 1 hora de vídeo, entendeu? Porque a gente vai destrinchando cada alternativa. É assim que eu estudo e é assim que eu tenho passado para vocês, beleza? Então por isso não dá para pegar um edital todo de cabo a rabo. Então eu separei o que? Só a nossa parte específica, que é o que eu tenho trabalhado ultimamente. Então a gente vai trabalhar só a específica. Eu separei dois simulados, né? Um e dois de um projeto aqui que eu já vou falar para vocês. E aí a gente vai tentar resolver os dois nesse único vídeo aqui. Eu não sei que tamanho vai ficar esse vídeo, mas dependendo do tamanho que ele ficar, se ele não ficar mais de 1 hora, eu mando ele com os dois, senão eu quebro ele, né, em dois vídeos, mas a intenção é colocar tudo em um só, beleza? Então olha só, Ed, que projeto é esse? Eu sei que você dá aula lá no Esparta, pro projeto lá, a galera do online lá e tal, você tem sua contribuição lá. Beleza, então é o simulado do Esparta? Não, galera, esse não é o simulado do Esparta. Porra, Ed, você vai trazer simulados que não são do cursinho preparatório que você dá aula? Sim, galera, eu vou trazer simulados de vários cursinhos, de vários projetos, o quanto der até a data da prova, tá? Porque a intenção aqui não é priorizar cursinho tal, projeto tal, é poder passar para vocês o máximo de conteúdo que a gente pode nesse curto espaço de tempo até a data da prova, sem fazer exceção de nada, né? Princípio da impessoalidade, sem favorecer ninguém, né, galera? Então é isso que a gente vai fazer. E aí, também tem a questão de você, eu não, o que acontece? O pessoal manda mensagem para mim, Ed, faz um simulado tal. Galera, não é tão simples assim. Por quê? Porque eu não posso simplesmente pegar o simulado e trazer. Se eu trouxer o simulado para cá, gravar o vídeo e jogar sem a autorização da pessoa, eu posso cometer um crime e me lascar todinho. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que conversar com a pessoa que elabora o simulado, ou do cursinho preparatório, ou do projeto em si, de isolado de simulados, para a pessoa me autorizar a fazer essa divulgação, beleza? Porque senão, porra, aí vocês me quebram no meio, né? Não posso simplesmente sair fazendo isso. E aí hoje, eu eu vou trazer um simulado para vocês de um projeto novo aí, da galera nova que está montando aí um cursinho preparatório que no momento está funcionando mais de forma online, né? Só, parece que somente de forma online. E aí
a gente tem também eles fazendo esse projeto de simulados aqui. É a galera do concurso na mira, tá? E aí, no momento ele já tem o simulado 1 e 2, disponibilizaram esse simulado 1 e 2 para mim, tá? Para mim poder trabalhar e divulgar para vocês. De antemão, eu já adianto para vocês, eu não posso enviar esse PDF desse simulado, tá? Isso que não vou enviar para vocês. Não adianta me pedir, porque se vocês quiserem esse simulado de forma completa, infelizmente vocês vão ter que comprar, tá? Aí, se eu não me engano, o nome do projeto deles no Instagram é esse aqui mesmo, tá? Que tá Concurso na Mira, que é esse aqui, 2024, salvo me engano, tá? É só botar isso aqui no Instagram que você vai achar. Vai aparecer esse logo aqui, ó. E aí você entra no direct, conversa com a galera, tá? E, e aí eles vão te vender. Se eu não me engano, o simulado tá baratinho, tá R$ 10 um simulado. Se eu não me engano, até um dia desse estava numa promoção de 2 por 15, algo assim. Gi, tu viu o simulado de ponta a ponta? Viu o simulado de ponta a ponta? De ponta a ponta. O simulado tá bom? O simulado tá bom, galera. Vale a pena o investimento? Vale a pena sim, tá? E eu recomendo você fazer esse simulado, o um e o 2, perfeito? Então, assim, da minha visão, pelo que eu pude extrair aqui, é um conteúdo legal, interessante, que vale muito a pena e vai somar muito no aprendizado de vocês, beleza? Então é isso, hoje a gente vai trabalhar esse projeto aqui, o simulado um e 2 deles, tá? E aí, se vocês quiserem simulado, vocês vão ter que comprar. Perdoa, tá? Mas se não, não vou comprar, vou só acompanhar igual que tá o teu vídeo aqui. Beleza, você vai ver todas as questões de específico aqui, a gente vai resolver todas elas junto. Então, Ed, eu vou só comprar o simulado e não vou ver teu vídeo. Tudo bem, eles trazem os simulados, os gabaritos deles também, tá? Só que o gabarito deles é igual ao da maioria dos cursinhos preparatórios e dos projetos. Como que é, Ed? Você tem a alternativa, você tem a alternativa 1, você tem as opções A, B, C, D e E, e você tem a correta letra E. E aí ele vem justificando o porquê de ser a letra E. E o restante eles não comentam, tá, galera? Pelo menos não nesse simulado 1 e 2. Tem uma ou outra questão que eles comentam todas as alternativas, mas em regra geral não é em todas, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui. Então, assim, o que acontece? Você não consegue extrair o melhor do que o simulado tem a te oferecer, que é esse estudo reverso por questões, trabalhando tópico por tópico. Eu, particularmente, acho que os simulados todos, tanto de todos os cursinhos preparatórios como de todos os projetos, deveriam fazer isso, que era descrever todas as alternativas, perfeito? Do porquê que estão certos e do porquê que estão errados. Mas isso dá um trabalho absurdo, e eu digo isso porque eu tenho um trabalho absurdo para fazer isso aqui, para separar esse material para vocês, para gravar. Gravar é gostoso, difícil é separar o material, perfeito? Então, assim, eu sei a dificuldade que é, né, para depois você vender num preço muito, né, pequeno, realmente não vale a pena. Mas do jeito que tá bom, e eu aconselho sim você a comprar, perfeito? Eu aconselho você a comprar, resolver ele todinho e depois vir acompanhar a correção comigo em vídeo da parte específica. Aí sim você vai extrair o melhor que esse simulado tem a te oferecer, perfeito? Então, sem mais delongas, a gente já enrolou muito, a introdução ficou bastante grande, mas é porque eu precisava passar todas essas orientações para vocês do que a gente vai fazer agora, de como a gente está fazendo e de a melhor forma que vocês têm para otimizar o tempo de vocês e extrair o melhor que cada simulado aqui vai poder trazer, perfeito? Então, vamos lá. Então, vamos lá, galera, ó. Primeira questãozinha, tô aqui na parte de específico do simulado 1, tá? Esse aqui é o primeiro simulado. E eu tô aqui já direto na questão 37, que é onde inicia a parte específica, perfeito? Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui, ó. Aqui inicia a parte específica, a partir da questão 37. Então, por isso que vai ficar essa numeração, beleza? Ed, não tá aparecendo hoje? Não, hoje vai ser só o conteúdo. Deixa o meu charme para depois. Olha lá, ele. Vambora, olha só. Questãozinha, galera, eu tive analisando essas questões aqui de específico e assim, elas não estão num grau tão difícil, tá? Elas estão num grau, eu diria que médio para mediano, tá? Ou de fácil para mediano. Então, aqui, você indo resolvendo comigo aqui, você pausa o vídeo antes, tenta resolver sozinho e no final você vê quantos você acertou, mas se você tá num grau de estudo legal, pelo menos aqui dá para fazer 11 das 14, tá? 12 de 14, dá para fazer tranquilo, show? Então vamos lá, olha só a primeira questão. A definição de administração de arquivos correntes, olha só, a gente já viu isso aqui em questões passadas, né? Deixa eu colocar de azul que vai ficar melhor. Em questões passadas,
que a gente viu aí, tem aulas no canal, que fala a respeito dos arquivos correntes, né? A gente tem os arquivos correntes, a gente tem os intermediários e a gente tem os permanentes, perfeito? Então vamos lá, ele quer saber a respeito dos arquivos correntes. Resumo rápido, arquivos correntes são o quê? Aqueles que a gente utiliza com maior frequência, só para ficar, né? Olha só, letra A vem dizendo, organizar e controlar documentos importantes para uma organização. Isso aqui está correto, isso aqui está correto, amigo, tá? Por quê? Porque a definição de arquivos correntes, eles envolvem, né, a organização e o controle dos documentos, que são utilizados com maior frequência pela organização, perfeito? Então, estes documentos, eles estão ativos e são necessários para as operações diárias, né, para as decisões administrativas e também para os seus processos internos. Então, de cara, a gente já achou o gabarito da nossa questão, tá? Porque os arquivos correntes, eles têm essa ele tem essa definição, ele tem essa característica, né, de envolver a organização e o controle dos arquivos mais utilizados, né, os arquivos utilizados com maior frequência, perfeito? Então, ó, falou em organizar e controlar documentos com frequência, né, que são usados com frequências, que são utilizados com frequência, a gente já, entendeu? Achou o nosso gabarito, perfeito? Então, olha só, a letra B fala assim, agora é a hora de achar o erro das demais questões. A letra B fala, eliminar todos os documentos desnecessários de uma organização. Olha só, galera, embora a eliminação de documentos desnecessários seja uma prática importante, né, nessa questão de gestão documental, ela não representa o conceito que envolve os arquivos correntes, tá? Esta etapa ela faz parte do ciclo da vida dos documentos, mas a administração de arquivos correntes foca na questão da gestão dos documentos ativos e em uso, e não nesses que a gente já planeja eliminar, né, que são desnecessários à organização. Então isso aqui está errado. A letra C fala que arquivar documentos antigos, né, e obsoletos de uma organização. Essa descrição aqui, galera, ela está mais relacionada à questão dos arquivos permanentes, né, aqueles arquivos históricos ou permanentes, né, para ficar mais exato. E não com a questão dos arquivos correntes, porque os arquivos correntes, né, são aqueles de uso contínuo, enquanto os arquivos mais antigos, né, aqueles arquivos antigos e obsoletos, eles seriam gerenciados em uma fase posterior, né, do ciclo de vida documental, que no caso seria ali pela parte dos permanentes. Show? Então isso aqui não pode ser. A letra D fala que é digitalizar todos os documentos físicos de uma organização. Olha só, galera. A digitalização de documentos é uma técnica, né, de preservação e acesso, mas não está diretamente relacionada a essa questão dos arquivos correntes, tá? A administração dos arquivos correntes envolve essa questão da gestão documental do uso, independentemente do seu formato, se ele é físico, né, ou se ele é digital. Então, isso aqui também está errado. A letra E fala que é criar backups de documentos importantes de uma organização. Galera, essa questão aqui de criar backups é uma prática de segurança da informação, tá? E preservação de dados, mas não define essa questão da administração dos arquivos correntes, perfeito? Então também não tem nada a ver. E aí a gente já viu de cara aqui que o gabarito é a letra A, perfeito? Então, primeira questão para abrir os trabalhos aqui. Olha a questãozinha 38, vamos lá. Ela vem trazendo assim, e vai trazer aqui qual é o tipo, né? Mas aí ele vem dizendo aqui, ó. São os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, e em decorrência do exercício de atividade específica, bem como pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza dos documentos. Galera, isso aqui é a definição de quê? Olha só, quando ele vem falando a respeito de conjuntos de documentos produzidos e recebidos, tá, galera, pelos órgãos públicos, instituições, enfim, entidades privadas ou públicas, aqui nada mais é, galera, que a gente já viu, já bateu nessa tecla inúmeras vezes nas aulas que a gente tem aí no canal, que isso aqui se trata da definição de arquivo, perfeito? Isso aqui se trata da definição de arquivo, então o que completa aqui é isso aqui, ó. Arquivos, perfeito? Arquivos são conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições públicas e privadas, tá? E entidades privadas, em decorrência do exercício de suas atividades, perfeito? Então, assim, essa definição, ela vem trazendo aqui a definição de arquivos, né? Então, a gente de cara já achou o nosso gabarito. Ed, a letra A vem falando a respeito de suporte. Vamos trabalhar aqui a respeito dessas duas alternativas. O que é cada uma? Olha só,
O suporte, galera, refere-se apenas ao meio físico onde as informações são registradas, tá? Como papel, microfilme ou meios digitais, tá? E não ao conjunto de documentos em si. Então não é, e a gente já viu qual é o gabarito. Aqui, documentos, galera, embora essa definição, né, mencione a questão dos documentos, a resposta, essa questão dos documentos refere-se ao conjunto de documentos organizados e acumulados por uma entidade ou pessoa, né? Que no caso é o arquivo. O documento ele faz parte disso, mas isso aqui não é uma definição, né, geral do que é o documento. O documento é uma forma bem mais genérica. Aqui ele já vem trazendo uma definição mais específica, que isso, né, deixa a entender que é a definição de arquivo, perfeito? A letra C fala que a apostila. Apostilas são materiais didáticos, né? Embora elas possam fazer parte dos arquivos, não abrange, né, o conceito de arquivo, o conceito completo, né, de arquivo, né, conforme a definição que a gente tem aqui. Então a definição que a gente tem aqui é a de arquivo, apesar de ter a apostila aqui e ela ser um tipo de arquivo, ela não vem trazendo essa definição aqui, tá? É igual a questão dos documentos, é um termo mais genérico, perfeito? E a letra E, já que a D é o gabarito, a gente tem aqui livretos. Galera, livretos, assim como as apostilas, são tipos específicos de documento, tá? Mas não corresponde ao conceito amplo, né? Que vem trazendo aí, que a gente já viu que é arquivo. Isso inclui, né? A questão de arquivos inclui todos os tipos de documentos, né? Então, no caso, a gente teria dentro tanto o documento aqui, como a apostila, como os livretos. Isso aqui tudo está incluso dentro do arquivo, tá? Mas só que a definição que ela vem trazendo aqui de forma mais geral é a definição de arquivo. Então, por isso, completa melhor a questão. Ed, não concordo. Vou entrar com recurso. Bom proveito, amigo. Você acha mesmo que os caras não entraram? Não anula não, parceiro. Vá pelo que está mais evidente de ser a resposta, perfeito? Não vá brigar contra a banca, não. Faça só o seu, perfeito? Letra D, gabarito da questão. Olha a questãozinha 39, vamos lá. Eu vou fazer a 39, vou fazer a 40, depois eu vou aplicar um corte que é para ver como é que está o áudio. Olha só, segundo a definição do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, o conjunto de documentos em tramitação ou não, que pelo seu valor primário é objeto de consultas frequentes. Olha só, galera, falou em consulta frequente, a gente já tratou sobre isso. Pela entidade que a produziu, a quem compete a sua administração, se chama arquivo o quê, galera? Que tipo de arquivo é esse? Falou em uso frequente, a gente está falando do arquivo de uso corrente, perfeito? Gabarito letra C. Falou em uso frequente, guarda isso na tua cabeça. Falou em uso frequente, uso diário, aquele arquivo que é mais utilizado, a gente está falando dos arquivos correntes, perfeito? Os arquivos correntes são um conjunto de documentos em tramitação ou não, que pelo seu valor primário, ele é objeto de consulta frequente pela entidade que o produziu, perfeito? Em outras palavras, são documentos que estão em uso ativo e são frequentemente consultados e necessários para a execução das atividades na instituição, perfeito? Então, por isso é o gabarito da nossa questão. Ed, a letra A vem falando a respeito dos arquivos intermediários. Vamos lá. O arquivo intermediário, ele é uma fase no qual os documentos eles não são mais consultados com tanta frequência, mas ainda também não pode ser eliminado ou destinado, por exemplo, à parte dos arquivos permanentes, tá? É meio como se fosse um meio termo, né? Tá? O nome já diz tudo. Intermediário é como se ele estivesse no meio termo. Ele é utilizado, mas não é com tanta frequência, então ele não pode ser um arquivo corrente, mas ele também não está excluído ou arquivado ou destinado a ser eliminado, perfeito? Então ele também não é um arquivo permanente. Então é meio que um meio termo, né? É um meio termo. A letra B fala que é de segurança, galera. Os arquivos de segurança referem a cópia de documentos, tá? Documentos importantes, né, armazenados em local separado para proteção, né, contra perda, contra dano, contra destruição. Não tem nada a ver com o nosso enunciado. O C é o gabarito, o D fala de técnico. Galera, arquivo técnico é um termo mais específico, tá? Ele se refere a documentos técnicos, né, como projetos, plantas, desenhos, né, usados em áreas específicas como a parte de engenharia e arquitetura. Então também não é o que trata o nosso enunciado. E o último vem falando do arquivo permanente, ó. O que é muito cobrado, galera? São os arquivos. Eu vou colocar aqui. Você precisa saber a definição desses três, que são os arquivos correntes, os arquivos intermediários e os arquivos permanentes. Cara, vai cair isso aqui, tá?
Então você decora a definição de cada um, porque a banca ela vai tentar, né, misturar a definição de um jogando para o outro, enfim, fazer essa confusão, né? Mas aí você fica esperto para não cair nisso e é bem fácil de você conseguir distinguir, né, discernir, né, na verdade, a diferença entre cada um. Então, olha só o arquivo permanente. O arquivo permanente ele compreende documentos de valor histórico, tá? Histórico, probatório e informativo, que foram selecionados para a questão da sua preservação, né, de forma indefinida. Depois que passam pelos arquivos correntes e intermediários, né, aí eles entram nessa fase dos arquivos permanentes, que ali eles vão ser guardados ou eliminados, perfeito? Eles não são mais consultados frequentemente, mas são mantidos ali pelo seu valor, por exemplo, o valor histórico. Então, essa é a definição de arquivo permanente, e que não é o objeto aqui do nosso enunciado, portanto, gabarito letra C. Viu? Tá fácil, tá fácil. 3 questãozinhas aqui para começar e todas as 3, na minha percepção, são fáceis. A gente trabalhou isso aqui nas outras aulas do canal lá. Quem assistiu deve estar tirando isso aqui de letra. Olha só a questão 40. O Ministério do Trabalho e Previdência que compõe a administração pública federal é... Vamos lá, ele está falando do Ministério do Trabalho, olha só. Ministério do Trabalho e Previdência. Isso aqui compõe o que, galera? Vamos lá. Um órgão público despersonalizado? Exatamente o gabarito. Porra, Ed, eu não sei nem que troço é esse. Olha só. O Ministério, né? O Ministério, a gente tá, ele faz parte ali. A gente tem a administração direta e a gente tem a administração indireta, perfeito? A gente tem isso. O Ministério do Trabalho, ele é um órgão público despersonalizado, tá? Ele é considerado, porque tipo assim, ele faz parte, né? Ele faz parte da administração direta, que no caso é essa aqui, né? Que a gente tem os órgãos públicos, né? Ali a gente tem a União, o Estado, o DF, os municípios, enfim. É essa parte da administração direta. E ele não possui personalidade jurídica própria, tá? Os ministérios, assim como as secretarias, eles são órgãos que eles exercem suas atividades em nome da União e não possuem autonomia jurídica ou patrimonial. Então isso traz a definição de órgão público despersonalizado pro Ministério do Trabalho e Previdência, que já é o nosso gabarito da questão. Olha a letra B. A letra B ele vem falando que é a entidade da administração pública indireta, quer dizer que o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Previdência faz parte, né, no caso da entidade de administração pública indireta. Não, galera, tá? A administração pública indireta, ela é composta, vamos lá, eu não sei onde que eu consigo rabiscar aqui, eu vou trazer aqui uma outra parte aqui, olha só. A administração, deixa eu ajeitar aqui. A administração indireta, tá, galera? Ela compõe isso aqui, tá? Ó, vem comigo. Aulinha rápida. Ela compõe as autarquias, as fundações, as empresas, as empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Ed, escreve tudo? Não, escreve aí, amigo. Dá muito trabalho, tá? Então ele compõe isso. A autonomia, a administração indireta, ela é composta, né, pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Todas elas, né, todas com personalidade jurídica própria, tá? Como o Ministério do Trabalho, a gente viu lá que ele faz parte da administração direta, que ele não tem, né? Vou voltar aqui, que ele não tem essa autonomia, essa personalidade jurídica própria, né? Ele faz parte da administração direta. Já os órgãos da administração pública indireta, eles têm sim essa personalidade jurídica própria, tá? E por isso não é o nosso gabarito da questão. A letra C fala que é uma entidade de administração pública descentralizada. Olha só, a administração pública descentralizada, ela envolve a criação de entidades autônomas, tá? Com personalidade jurídica própria para desempenhar certas atividades. E o Ministério do Trabalho e Previdência não tem essa personalidade, perfeito? Então já não é o nosso gabarito da questão. A letra D fala que empresas públicas dotadas de personalidade jurídica, já piorou também, né? A gente já viu que as empresas públicas são entidades da administração indireta, né? Com personalidade jurídica de direito privado, criadas para desempenhar atividades econômicas, tá? E o Ministério, o Ministério do Trabalho e Previdência, ele não possui essas características, como a gente já viu lá no começo. E a letra E traz a autarquia, que também, né? Ela também faz parte da administração indireta,
E a gente já viu que as autarquias elas são entidades administrativas que ela faz parte da indireta, né? Como, por exemplo, vamos citar, a gente tem o INSS, tá? O INSS, ele é uma autarquia, tá? Que faz parte da administração indireta, que possui sua autonomia administrativa, né? E personalidade jurídica própria. Então, a gente fica com o gabarito da questão aqui. Letra A, que é um órgão público despersonalizado, que faz parte da administração direta, perfeito? Gabarito, letra A, perfeito, ó. Questãozinha 40, tá SUS, tá suave. Eu vou aplicar um corte aqui para ver como que tá a gravação, se tá fluindo, se o áudio tá legal. Show? Já volto, você não vai nem notar. Vamos lá, o áudio tá fluindo legal. Posicionei o microfone aqui de lapela agora no cantinho, para ver se o áudio também vai pegar legal. Depois de umas 4 questões aqui, eu verifico de novo. Olha só, questão 41 agora. Questãozinha moleza, moleza. Essa, sabe aquela questão para não zerar? É essa aqui, amigo. Olha só, eu acabei de falar para vocês quais são, né, os órgãos que compõem a administração direta e a indireta. E aí a banca vem trazendo a questãozinha legal assim, ó. Questão 41. É órgão da administração direta. Aí ele traz, ó, empresa pública, autarquia e sociedade de economia mista. Galera, a gente viu que isso aqui tudo faz parte de quê? Isso aqui tudo faz parte da indireta, perfeito? Indireta. Ed, explica esse troço melhor, a diferença e tal, papa. Amigo, vamos lá. Olha só. Aulinha rápida, básica, para a gente não ficar com dúvida nisso aqui nas próximas questões. Porque cai muita questão a respeito disso aqui, mas muita mesmo. Vamos lá. Olha só. Direta. E a gente tem a indireta. Perfeito? Vou trocar aqui. Olha só. Ed, quem faz parte da direta, galera? União, estados, o DF e os municípios, tá? E os municípios. Ed, a administração direta composta por isso aqui? É óbvio que os órgãos regidos pela União, pelo Estado, pelo DF, são inúmeros, né? Então tudo isso faz parte da administração direta. E a indireta, Ed? A indireta a gente acabou de ver. Eu vou trocar a cor aqui, colocar um amarelo. Não, colocar um azul. E a indireta, Ed? Quem é? Galera, a gente acabou de ver. São as autarquias. São as autarquias. Opa, aqui. São as autarquias. São as empresas públicas. São as empresas públicas. São as. Vou colocar logo fundações. São as fundações públicas. E a sociedade de economia mista. Sociedades de economia mista. Pronto. Grava isso aqui, amigo. Olha só. Autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de economia mista é indireta. União, Estado, DF, município, direta. Perfeito? Rápido, prático e fácil e já era. Ed, eu preciso saber de mais coisas? Você precisa saber de um monte de coisa, mas com isso aqui você já mata 90% das questões, perfeito? E a gente não está aqui para ser o mais inteligente, a gente está aqui para acertar a questão. E com isso aqui você vai acertar a questão. Então, como a gente viu aqui, todos esses itens que ele vem descrevendo na questão 41, que ele, né, vem se referindo à administração direta, nenhum deles faz parte da direta, né, são todos da indireta. Então o gabarito que a gente tem aqui, então o gabarito que a gente tem aqui é nenhum item está correto, perfeito? Então gabarito letra D, vamos caminhando. Questãozinha 42, olha só, mais uma. A administração direta é composta por pessoas jurídicas de direito público que têm autonomia. Nesse caso, os serviços públicos são prestados
por seus próprios meios, ou seja, sem a criação de nova personalidade jurídica. Desse modo, é considerado um exemplo de administração direta. Vamos lá, galera, que é a direta. Ed, eu não decorei a direta, porque tu falou que é os órgãos da União, do Estado, e aqui não tem Estado, DF, beleza. Faz o seguinte, você decorou as indiretas, não decorou? Não decorou? Decorei as indiretas. As indiretas são as autarquias, as empresas públicas, fundações públicas, sociedade de economia mista. Tá, então tu vai excluir elas e o que sobrar é a tua resposta. Show, então tá aqui, ó. Letra A, empresa pública, a gente já viu que é da indireta. Letra B, fundação pública, indireta. Letra C, Secretaria da Educação. Opa, deixa ela aqui. Letra D, Sociedade de Economia Mista. É indireta. E autarquia é indireta. Sobrou o quê? Sobrou justamente essa aqui, ó. Secretaria de Educação. E que é o nosso gabarito, tá? Ela faz parte da administração direta. Isso aqui é basicamente um órgão do Estado, né? Que a gente tem tanto no Estado como também tem no município. Então, isso aqui faz parte da administração pública direta. Todos os outros itens são da indireta. Aprendeu a resolver prova? Pronto, então já era. Vamos para a próxima. Questãozinha 43, vamos lá. Acerca das autarquias, olha só, isso aqui a gente já viu que faz parte da indireta, mas ele quer a respeito das autarquias. Assinar a alternativa correta. A autarquia é o que, galera? Elas são criadas por lei? Perfeito, Ed. É isso aí mesmo. Isso, elas são criadas por lei, tá? As autarquias são criadas diretamente por lei, tá? O que significa que elas só existem após, né, uma lei específica ser aprovada pelo Poder Legislativo, tá? Essa característica diferencia as autarquias, por exemplo, de outras entidades públicas, tá? Então, uma das suas características é justamente essa. São criadas por leis e aqui a gente já achou o nosso gabarito. A letra B fala que possui personalidade jurídica de direito privado. Olha só, as autarquias elas possuem personalidade jurídica de direito público, tá, galera? Não é de direito privado. Show? A letra C fala que dispõe de capacidade de autoadministração. Olha só, as autarquias elas possuem capacidade de autoadministração, ou seja, elas têm, né, autonomia administrativa, financeira e patrimonial para gerir as suas próprias atividades, respeitando, né, a supervisão do ente federativo e que estão vinculadas. No entanto, ele vem dizendo aqui, ó, que não, né, que ela não dispõe dessa capacidade, muito pelo contrário, ela dispõe sim, tá? Então, por isso esse item também está errado. Agora a gente sobe aqui, ó, letra D. Exercem atividades gerais e sem especialização. Galera, olha só. As autarquias, elas são criadas para desempenhar funções específicas, tá, de interesse público, em área como saúde, educação, previdência, entre outros. Um exemplo que a gente citou é o próprio INSS, que é uma autarquia voltada exclusivamente para a questão da previdência social, tá? Então, portanto, ela exerce sim atividades especializadas, perfeito? E ele vem dizendo aqui que é sem especialização. Letra E. São são imunes aos mecanismos de controle da administração pública. Aí ferrou, né, galera? As autarquias elas estão sujeitas, sim, ao controle e supervisão do ente federativo, ao qual ela está vinculada, que geralmente é feito por meio de mecanismos de controle interno e externo, tá? Como, por exemplo, o Tribunal de Contas e auditorias, tá? Apesar de possuírem autonomia administrativa, elas devem sim, tá, prestar contas e respeitar as diretrizes do ente a quem ela pertence. Então, isso aqui também está errado. E a gente viu que o gabarito da nossa questão é letra A, criadas por lei. Perfeito? Questãozinha 44. Eu vou pausar aqui, vou dar um corte só para ver como é que está o áudio. Aproveitar e ligar esse ar-condicionado. Começou a esquentar. Vamos lá. Fluindo legal. Galera, vocês acabaram de entender aqui, acabaram de observar, né? Que só apareceu questão de direito administrativo até agora. Amigo, o simulado esse aqui, ele quase todo é só na parte de direito administrativo. A gente pega uma ou outra questão aqui, ó, que né, a gente veio trazendo aqui arquivos, pá e tal, né? A gente pegou a primeira, a segunda, a terceira de parte de arquivologia aqui, e aí a gente já pegou quarta, quinta e sexta e sétima agora. Direito administrativo já vai para a oitava, tem a nona, entendeu? Ó, décima. A gente vai pegar muito aqui a parte de direito administrativo até o final, ó. Ed, mas tu aposta que vai ser só isso? Não, eu tenho uma aposta um pouquinho diferente. Depois eu falo para vocês. Mas a priori tá legal, tá legal. Vai dar para aprimorar bem
a questão do direito administrativo de vocês, tá? Olha só a questão 44. Pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, criada por lei para desempenhar sua função própria e típica do Estado. O seu melhor funcionamento reclama gestão administrativa e financeira descentralizada, motivo pelo qual possui patrimônio e receita própria para execução de suas atividades. A organização de tal pessoa jurídica é realizada por ato administrativo no qual são estabelecidas as regras atinentes ao seu funcionamento, seu respectivo órgão e a atribuição de competência de cada um deles. Vamos lá. A extinção dessa pessoa jurídica também ocorre por meio de lei. Essa entidade pública descrita é qual, galera? Olha só. Isso aqui nada mais é, galera, falou em criar e também, né, a sua extinção por lei, falou em lei. Olha só, é autarquia, tá? É autarquia. A descrição aqui, ela corresponde à autarquia, que é uma pessoa, né, jurídica de direito público da administração indireta e é criada por lei, né, para desempenhar as atividades típicas do Estado. As autarquias, elas têm a sua autonomia administrativa e financeira, possuem seu próprio patrimônio, suas receitas próprias e são organizadas, né, e extintas, elas são criadas e extintas por meio de lei, tá? Então aqui a gente já tem um gabarito da questão. A gente tem a empresa pública, eu já falei a respeito da empresa pública, né, que elas são pessoas jurídicas de direito privado e elas são criadas para desempenhar atividades econômicas, né, para realizar funções típicas do Estado também. Além disso, né, a criação de uma empresa pública, ela depende de autorização legal, tá? Mas a sua constituição ocorre pelo registro de atos constitutivos, tá? Diferentemente da criação e extinção de uma autarquia, que tudo isso é feito por lei, tá? Então essa é a diferença dela para a empresa pública, tá? A letra C fala de fundação pública, né? A fundação pública ela pode ter seu direito público ou privado, tá? E o seu foco geralmente é atividade de interesse social, tá? Cultural, pesquisas e assistência social. Elas têm as fundações públicas, elas têm uma finalidade mais específica e não necessariamente desempenham funções típicas do Estado, tá? Como as autarquias são. E a letra D fala de sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista, ela também é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? E tem como objetivo a exploração de atividades econômicas em concorrência com a iniciativa privada e com a participação do poder público em seu capital, tá? Ela não desempenha a função típica do Estado, perfeito? E a última vem dizendo que é a sociedade, organização de sociedade civil de interesse público. A eles chamam de OCIP, eu acho. OCIP, algo assim. Você vê essa sigla aqui, significa Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, tá, galera? Isso aqui são organizações privadas, tá? Sem fim lucrativo, qualificadas para firmar parcerias com o Estado, tá? Em atividades de interesse público, mas não integram a administração pública indireta, tá? Nem possui características descritas aqui, por exemplo, o que veio trazendo nesse enunciado, tá? Então não passa bem longe de ser nosso gabarito. E a gente viu aqui que o gabarito é letra A, autarquia. Falou em criação ou extinção por lei? Joga na autarquia. É só sucesso, pai. Vai comigo. Olha só. Na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Regra esta que compõe o princípio de que, olha só, galera, a gente tem os princípios aqui, tá? Que é o famoso LIMP. Quem assistiu minhas aulas já sabe, né? Quem não assistiu vai lá assistir. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Isso aqui são os princípios básicos aqui da administração pública. E aí ele vem dizendo, ele vem descrevendo um aqui e pergunta qual é. Que só é permitido fazer o que a lei autoriza. Galera, falou que é permitido, né? Jogou alguma coisa referente a fazer só o que a lei autoriza. A gente está falando aqui nada mais nada menos do que o princípio da legalidade, tá? O princípio da legalidade, ele é fundamental na administração pública, porque ele estabelece ao administrador público que só pode agir conforme a autorização expressa em lei, tá? Diferentemente do particular, que pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? A gente tem até esse jogo de cintura, que o servidor público, ele tem que agir, né? Ele é autorizado a fazer tudo que a lei manda. E o particular, ele pode fazer qualquer coisa, mas que a lei não proíba, perfeito? Então, essa é a diferença. E
A letra B vem falando a respeito do princípio da moralidade, galera. A gente já viu isso em outros vídeos, mas eu vou descrever de maneira rápida aqui para vocês. A moralidade, ela exige que os atos administrativos eles observem padrões éticos, tá? E morais. É só isso. A letra C fala que a finalidade. O princípio da finalidade, tá, galera? Ele orienta que todos os atos administrativos eles devem ter como objetivo o interesse público, tá? Mas não trata diretamente com essa questão de limitação do direito de agir conforme a lei, tá? Então, por isso não é nosso gabarito. A letra D fala que a impessoalidade, a gente já viu que impessoalidade exige que o agente público ele atue de forma neutra, né? Neutra e objetiva, sem beneficiar ou prejudicar pessoas específicas. E a letra E fala de publicidade. O princípio da publicidade nada mais é do que a questão da transparência, tá? Ele exige a transparência dos atos administrativos, tornando, né, eles acessíveis à sociedade. Perfeito? Então, gabarito letra A. Olha só. Questãozinha 46. Não é um princípio básico da administração pública. A gente viu quais são os princípios básicos, a famosa LIMP, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade Ed? Opa, pessoalidade, a gente já achou o gabarito. Não é pessoalidade, é impessoalidade, tá? Na letra C fala moralidade, tem. Letra D, finalidade, tem também, tá? Finalidade tem. E o princípio da eficiência também tem. Pô, Ed, mas eu não vi finalidade, você não falou finalidade. Olha só, galera, tem, né, teóricos aí que, para eles, o princípio da finalidade, ele é igual o da impessoalidade, tá? Porra, aí tem nada a ver. Meu amigo, na cabeça dele, na cabeça deles, né, desses teóricos aí, tem sim, tá? Para eles a finalidade é a mesma coisa da impessoalidade. Por isso que esse gabarito aqui, tá, é a letra B, que vem trazendo explicitamente pessoalidade, a gente já viu que não é, que é impessoalidade, e por isso que essa finalidade aqui, ela faz parte de um princípio, perfeito? Vocês vão ver isso em outra questão também. Ed, eu não concordo, vou entrar com recurso. Fica à vontade, amigo. Você acha mesmo que não já tentaram? Ah, Ed, mas é meu direito. Fica à vontade, tô falando pra você. Só não conte com o ovo no cu da galinha, como diz o ditado. Questãozinha 47, vamos chegando pro final. Cara, não sei se vai dar pra fazer dois simulados em um vídeo só, ó. Eu acho que eu vou quebrar em dois vídeos, porque senão vai ficar muito longo. Eu acho que aqui a gente já tá perto de bater aí uns 30 minutos pra mais. E aí vai dar mais de hora e fica ruim pra subir esse vídeo no YouTube. Fica complicado. Até o processadorzinho do meu iPad aqui, ele sofre para poder fazer a edição. Então acho que eu vou quebrar em dois vídeos, tá? Vamos lá, questão 47. O princípio básico da administração pública que exclui, olha só, que exclui a promoção pessoal da autoridade ou dos servidores públicos sobre suas realizações administrativas é o princípio de, galera, a gente viu, né, que isso aqui é o princípio da impessoalidade. Opa, vamos lá. Vou ter que apagar, ficou feio. Feio mesmo. Não é pouco, não. Isso aqui refere-se ao princípio da impessoalidade. Ficou mais feio. Mas dá pra entender. Olha só, isso aqui se refere ao princípio da impessoalidade. Porra, Ed, mas eu tô olhando aqui as alternativas. Não tem impessoalidade. Eu falei o que pra ti na questão passada agora, pequeno gafanhoto? Que impessoalidade e finalidade para alguns teóricos é a mesma coisa. Porra, Ed, eu não concordo. Tá, então quando tu vier responder aqui, tu coloca, por exemplo, pluralismo político, né? Ou então bota publicidade, bota moralidade e espera o gabarito da banca. Aí quando ela der o gabarito errado, o gabarito que para ela é certo, mas que no seu caso vai dar errado, aí você vai lá e entra com recurso e espera o Papai do Céu fazer a obra. Não estou dizendo que ele não faz, ele é o dono de tudo. Mas não espere não. Não é melhor marcar finalidade? Eu não já estou dizendo para ti que impessoalidade para alguns teóricos é a mesma coisa de finalidade. Pronto, vai lá e marca finalidade e para de show. Que show da Xuxa é esse? Tá? Vamos lá. Faz o básico, faz o simples, vai lá, mata a questão e corre pro abraço. Acabou-se. Não é para testar quem é o melhor, é para acertar a questão e parar, beleza? Então bota isso aí, coloca aí no teu caderninho, faz uma tatuagem no teu braço, ó, finalidade igual a impessoalidade. Show? Ah, Ed, quero fazer uma tatuagem. Toda tatuagem tem que ter significado. Pronto, você achou o significado da sua tatuagem. Fique à vontade.
Ed, você tá doido? Agora que tu veio notar? Pois é, olha só. Então, aqui ele vem trazendo moralidade, legalidade, publicidade e pluralismo político. Não é nenhuma dessas, a gente acabou de ver que se trata da finalidade, perfeito? Então, gabarito letra A. Ed, não concordo. Sinto muito, amigo. Sinto muito mesmo. Mas se eu fosse você, eu marcava a finalidade e não chorava. Ganhava esse ponto. Não tô te passando o bizu. Faz o simples. Olha só, que texto fodido dessa questão aqui, hein? Meu amigo, tudo isso para discorrer sobre um princípio, mas vamos lá, é o que tem. Olha só, Rossi define que, para controlar a administração pública no exercício de suas atividades e evitar o abuso de poder, ou, abuso de poder consistente no seu excesso ou desvio de finalidade, o ordenamento jurídico lhe impõe princípios, alguns implícitos, alguns explícitos, né, e outros deduzidos de interpretação legal, ou seja, aqueles implícitos, tá? Sendo assim, analise as características relacionadas e determinado princípio que rege a atuação da administração pública. Olha só, esse princípio está expresso, né, na Constituição, mas não é porque antes não estava expressamente previsto que autorizava o administrador a não se sujeitar a ele. Galera, aqui já tá para tu matar, mas olha só, mas vamos por dentro. Lá ele. Olha só, trata-se de um princípio sistematizado por Auriol, sei lá quem é esse doido, Auriol, sei lá, no sentido de buscar sempre a boa administração, distinguindo o certo do errado. Ou falou em distinguir certo do errado, a gente já começa a ter uma noção. Guarda isso aqui. O legal do ilegal, o honesto do desonesto e o moral da imoral. Aqui se você só erra se você não souber ler mesmo. Olha só, esse princípio ingressa no direito como forma de combater os desvios de finalidade e desvios de poder, tá? Objetivando que a conduta do administrador seja sempre honesta, transparente e pautada nos postulados de boa fé. Vamos lá. A que princípio básico da administração refere-se a essas características acima? Porra, esse trabalho todinho para a gente chegar no princípio da moralidade, né, galera? Já deu para você entender que isso aqui é o princípio da moralidade, tá? O princípio da moralidade a gente já viu, ele exige que o administrador público ele haja não apenas dentro da legalidade, mas também de forma ética e moral, tá? Então, aqui a gente já achou o nosso gabarito, tá? Isso aqui serve para combater, né, os abusos de poder e desvio de finalidade. Esse princípio ele também ele prevê a atuação do administrador, que ele deve ser pautada na honestidade, na boa-fé, né, e transparência também, conforme destacado aqui nesse enunciado acima. Então, assim, aqui nada mais é do que o princípio da moralidade. A gente já viu que a legalidade é tudo pautado na lei, tá? Você tem que fazer aquilo que a lei manda, acabou-se. A gente tem aqui o princípio da razoabilidade. Ed, eu não vi isso aqui. Olha só. O princípio da razoabilidade visa que os atos administrativos eles sejam sensatos e proporcionais, tá? Então, você guarda só isso aí. E aí você já vai matar quando vier cobrando esse princípio. O da impessoalidade, a gente já viu, né? Que exige que o administrador ele atue de forma neutra, né? Sem favorecimento a ninguém. E o da proporcionalidade. Ed, o da proporcionalidade quer dizer o quê? O princípio da proporcionalidade, galera, relaciona-se com a adequação e o equilíbrio das ações administrativas, tá? Então tu guarda só isso aqui, que vinha falando disso, tá falando de proporcionalidade, o que não é o nosso enunciado, por isso gabarito letra A, sem perder tempo, vamos lá. Vamos acabar isso aqui, tá chegando no final. Questãozinha 49, olha só. Assinale a alternativa correta a respeito do conceito da administração pública. Vem comigo. Letra A. O conceito de administração pública confunde-se com o poder executivo, pois a função administrativa é típica desse poder. Porra, Ed, isso aqui tá errado. É, amigo, isso aqui tá errado, tá? Embora a função administrativa seja típica do poder executivo, a administração pública não se limita a ele, tá? Os poderes legislativo e o judiciário, eles também exercem uma função administrativa de maneira atípica. O poder executivo, galera, o poder legislativo e o poder judiciário, eles têm as suas funções típicas e também têm as suas funções atípicas, tá? Por isso, ele vem dizendo aqui que o poder legislativo e o judiciário, eles exercem isso aqui de maneira atípica, tá? Como na gestão dos seus recursos humanos e materiais. Então isso aqui não pode ser o nosso gabarito da questão. A letra B fala assim, ó: a expressão administração pública, no seu sentido formal,
designa o conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da sua função administrativa, entendida esta como uma atividade consistente na defesa concreta do interesse público. Ed, fiquei todo confuso. Eu sinto muito, mas isso aqui é o gabarito da questão. Essa questão é um pouquinho difícil. Ela é porque é o seguinte, se você for atrás do gabarito, ela vai se tornar difícil. Mas se você eliminar as que estão erradas, vai sobrar ela. E aí você vai achar o gabarito, perfeito? Então, assim, apesar de confusa, esse aqui é o gabarito, tá? Porque, assim, o sentido formal, ou também conhecido como subjetivo da administração pública, ele se refere ao conjunto de órgãos e agentes que exercem atividades administrativas visando o interesse público, tá? Então, assim, quando ele vem trazendo essa expressão completa aqui, sentido formal, designa o conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da sua função administrativa, é entendida como atividade que consiste na defesa concreta do interesse público, isso aqui tá tudo correto, tá? Então, esse aqui é o gabarito da questão. Ed, aonde está o erro das outras? Eu iria por erro. Eu excluiria as demais e esperaria chegar no gabarito. Eu também faço assim. Olha só a letra C. A expressão na administração pública, em seu sentido orgânico, ó, já vem começando com coisa ruim, designa a função administrativa entendida como atividade consistente na defesa concreta do interesse público. Galera, em sentido orgânico, a administração pública ela designa o conjunto de órgãos e entidades que compõem a estrutura administrativa do Estado, não a função administrativa por si, tá? Então isso aqui tá errado também. Olha a letra D. O conceito de administração pública não se confunde com o do Poder Executivo, pois a função administrativa pode ser exercida de forma atípica pelo Poder Legislativo, mas não pelo Poder Judiciário. Galera, isso aqui está errado, tá? A função administrativa ela pode ser exercida de forma atípica tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Judiciário, tá? Ambos os poderes, eles realizam essas atividades como forma de gestão pessoal e recursos, tá? Então, cada um tem sua função atípica e típica, e você não pode restringir de um e de outro, tá? Quando um tem sua função atípica, né, ou sua função típica, aí os outros dois eles têm essa mesma função de maneira atípica, tá? E não um e o outro não, perfeito? Então isso aqui também está errado. A letra E, deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá. A letra E fala assim: a administração pública em sentido material corresponde à atividade consistente na defesa concreta do interesse público e confunde-se com a função do governo. Olha só, galera, o sentido material, ou também conhecido como objetivo, tá, da administração pública, ele corresponde às atividades administrativas em si, que inclui a prestação de serviços públicos e a execução de políticas públicas. A função do governo, né, a função de governo, por outro lado, ela é direcionada ao estabelecimento de diretrizes e políticas gerais, tá? E não se confunde com essa questão da função administrativa. E por isso aqui também está errado e a gente fica com o gabarito letra B, perfeito? Por exclusão a gente chegaria lá sem ter que saber tudo isso, tá? Vamos lá, questão 50 para a gente finalizar. Eu vou aplicar um corte aqui só para ver como é que tá. Questãozinha 50, a gente está chegando no final. Galera, não vai dar para gravar dois em um só não. Do jeito que eu faço não tem condições não, galera. Porque eu vou trabalhando questão por questão, item por item da questão, né? Se eu trouxesse só o gabarito correto e partisse o pau para outra questão lá, era mais rápido. Mas como eu venho destrinchando cada alternativa, né? Aí demora, velho. Ainda tem que dar uma explicação de alguma coisinha ou outra. Aí demora mesmo. Ó. A gente já tá com, sei lá, eu fui fazer os cálculos aqui, já tá batendo uns 40 minutos, eu acho, de vídeo pra lá. Então não tem como fazer isso tudo em um vídeo só. Quebrou as pernas, quebrou dentro, né? Como diz o pessoal. Mas vamos lá, vamos finalizar esse. Eu vou postar. Eu já, provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo aqui, eu já tô gravando. Já tenho gravado, na verdade, né? O segundo simulado e provavelmente vou postar um dia depois para não ficar um muito em cima do outro, perfeito? Então aí já vai um atrás do outro, lá ele, é isso mesmo. Vamos lá, ó, questãozinha 50. O conceito de administração pública pode ser utilizado no seu sentido material, perfeito, objetivo ou funcional, de um lado, e em seu sentido subjetivo, orgânico ou formal, de outro lado. É um exemplo da manifestação do conceito da administração pública em seu sentido objetivo, orgânico, formal ou formal. Olha só, galera. Vamos lá. O que ele quer dizer aqui? Ed, letra A. Ele vem dizendo aqui, o que ele quer dizer? Ele quer saber um exemplo, tá? De manifestação do conceito da administração pública em seu sentido subjetivo, orgânico ou formal. Vamos lá. Ele vem trazendo na letra A. A fiscalização
em um estabelecimento comercial. Olha só, galera, essa atividade refere-se a um aspecto da função administrativa no seu sentido material, tá? E não no seu sentido formal, como ele vem trazendo aqui. Se eu rabiscar aqui, vai ficar ruim. Vou só falar mesmo. Olha só, isso aqui está no seu sentido material, tá? Pois tem respeito à ação de fiscalização em relação às normas e regulamento, tá? E não se refere a essa questão dos aspectos orgânicos ou formal da administração pública. Então não pode ser nosso gabarito. Lembramos que ele quer um orgânico formal ou subjetivo, tá? Olha a letra B. O fornecimento de água e tratamento de esgoto. Isso aqui, galera, essa opção descreve uma atividade de natureza material também, tá? Relacionada à questão dos aspectos de serviços públicos. E também, como a gente viu aqui, não se refere a estruturas ou órgãos que realizam essas atividades. Então não pode ser formal e orgânico, e sim ele é material. Então também está errado. Letra C fala concessão de incentivos fiscais para estimular determinado setor de economia. Essa ação é um exemplo de função administrativa no seu sentido material também, tá? Voltado para a questão da política fiscal e economia. E não se refere diretamente aos aspectos orgânicos e formais, beleza? Então também não é nosso gabarito. Estamos chegando no gabarito, estamos chegando, amigo. Olha só. Letra D. A equipe de serviços públicos responsável pelas compras em determinados órgãos. Perfeito. É o gabarito? É o gabarito, amigo. Essa opção aqui é um exemplo de administração pública no seu sentido subjetivo, tá? Orgânico ou até formal, tá? Pois se refere a um conjunto, né, de servidores, né, órgãos ou agentes, né, que exercem as atividades administrativas dentro de uma estrutura pública específica. Então isso aqui é sim um conceito da administração pública subjetivo, orgânico ou formal, perfeito? E é o gabarito da questão. A última fala que é a atuação de agências reguladoras. Embora as agências reguladoras, tá, elas sejam entidades da administração pública que exercem atividade de regulamentação, de regulação, essa frase aqui ela se refere mais à questão das funções e do conceito da administração pública no seu sentido orgânico e formal, perfeito? Então, assim, essa atuação aqui, isso aqui está mais para a forma material, perfeito? Então, também não é o nosso gabarito da questão. E a gente viu que o gabarito da questão aqui é a letra D, perfeito? E aqui a gente vai finalizando esse primeiro simulado. Provavelmente, quando você estiver terminando de assistir esse primeiro simulado aqui, o segundo já está pronto, já está gravado. Se não tiver postado ainda, mas já vai estar sendo postado algumas horas depois ou no dia seguinte, para não ficar muito amontoado. E aqui a gente vem finalizando esse primeiro simulado da galera do concurso na mira, tá? Isso aqui é o proprietário aí, o CEO aí, é o meu amigo Erenilson aí. E como eu disse para vocês, tá, galera? Aqui a gente não vai fazer excepção de cursinho preparatório, apesar de eu dar aula em determinado cursinho. Eu não vou fazer essa excepção. Eu quero mesmo poder pegar simulados de projetos diferentes, de cursinhos diferentes, para a gente trabalhar o máximo que pode até a data da prova, para a gente ver o que cada um está priorizando. Porque lembramos, o edital tem 19 tópicos. Galera, a banca tem só 14 questões para cobrar na prova específica de vocês. Essa conta não fecha, ela vai ter que priorizar umas coisas ou outras. Então, alguns simulados priorizam determinadas coisas, outros simulados priorizam outros, e a gente vai abraçando um pouco de tudo, lá ele, né, para poder ficar bem servido. Puta merda, lá ele 2 vezes, né? Então, galera, a gente vem finalizando aqui. De praxe, se inscreve no canal, dá essa moral, a gente já tá batendo aí quase 1000 inscritos, tá? Se já não estiver batendo quando você assistir esse vídeo, mas se inscreve, dá essa moral, compartilha, tá? E me segue também lá no Instagram, Ed Braga 1996, tá? Para ficar por dentro de tudo, toda vez que eu posto um vídeo novo, eu coloco lá e às vezes o YouTube pode não te notificar, tá? Dá uma sinalizada aí no curtir, deixa seu comentário aí, sua crítica construtiva, enfim, seu elogio e vamos para cima lá ele.